Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa videoaula número 5, começando outro texto, nosso texto de referência sobre trajetória da política ambiental no Brasil. Lembrando que nós vimos até agora, na primeira aula, conceitos de políticas públicas, continuamos com conceitos do pensamento ambiental. Mais conceitos, vimos os capítulos de economia ambiental e na aula 4, apesar de ser uma aula teórica sobre economia ambiental, a gente entrou com um pouco mais de intervenções, falando sobre o funcionamento do mercado. E nós vimos também exemplo de intervenção concreta, que foi nosso estudo de casos sobre as políticas de desmatamento para a Amazônia. Então, mostrando isso, porque na nossa disciplina, estou relembrando, a gente vai sempre usar um tripé de conceito, intervenção e governança, que está na base da nossa ementa. Por isso é que agora, nessa nossa aula 5, a gente vai entrar num aspecto de governança que a gente não tinha entrado ainda. Então, nesse nosso texto de referência, ele é sobre intervenções, porque o tema dele é a trajetória da política ambiental federal no Brasil, que vai nos dar um histórico sobre diversas políticas ambientais desde a década de 30. Mas, como ele está num livro que tratou de governança, no livro lançado pelo IPEA de Governança Ambiental no Brasil, esse capítulo também foca na governança ao falar do histórico da política. O capítulo é dividido em 4 itens: introdução, histórico, estrutura institucional e desafios. Esse primeiro vídeo eu pretendo tratar de introdução e histórico. Estrutura institucional e desafios vai ficar para o segundo vídeo que compõe a aula 5. Então, esse texto nos apresenta a trajetória da política ambiental brasileira em cerca de 80 anos, que começa na década de 30 e faz um balanço até a década de 2010, no ano de 2015 exatamente, e o livro foi lançado em 2016. Assim, vai apresentar intervenções governamentais nesse período todo e vai aliar com alguns pontos, observações, análises sobre a governança dessas políticas. A primeira coisa que nos traz esse texto é o artigo 225 da Constituição, porque a nossa Constituição ela tem um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente. E esse artigo 225 ele é a base para muitas das políticas que se seguem e que são feitas com base na Constituição, obviamente. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quer dizer, em só um artigo que é de uma frase só, existem vários conceitos e princípios embutidos, princípios que nortearam a própria Constituição Federal. Vamos ver. Bom, para começar, olha só como a nossa Constituição ela é contemporânea aos debates nas Nações Unidas que tornou conhecido o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, esse parágrafo ele traz em si os 3 pilares do desenvolvimento sustentável: o econômico, social e ambiental. Então, pode-se dizer que a Constituição Federal Brasileira incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável como um princípio jurídico. Ao fazer isso, plantou também as sementes para o que se chama de novos direitos, que são os direitos socioambientais. Nós vamos ver um pouco mais à frente, quando a gente estudar a questão indígena mais a fundo um pouco, o quanto foi importante a questão dos direitos socioambientais. Essa
Esse parágrafo eu tirei de uma outra referência, um livro de Juliana Santilli, uma procuradora, foi procuradora ambiental, já falecida, mas tem vários livros, ela deixou, e ela fez muita coisa importante na área do direito ambiental, e uma dessas coisas que ela nos deixou foi esse livro sobre socioambientalismo e novos direitos, que tem muita coisa de interesse para a nossa matéria nesse livro. Então, voltando ao nosso artigo 225, a gente pode destacar também, além da incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável, que já reconhece nesse artigo a questão ambiental como uma questão pública. E ainda colocou que não depende apenas da atuação do Estado. Colocou ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Então, só nessa frase, ele já deu um outro princípio, que é esse da divisão de responsabilidade sobre o meio ambiente. Então, está, sim, na Constituição Federal que a governança da questão ambiental é uma questão compartilhada entre poder público e coletividade. Então, nos define a autora do nosso texto que a governança compreende a multiplicidade dos atores sociais, cujas categorias são infinitas e abarcam, além de governos e instituições formais do Estado, organizações, grupos de indivíduos, tais como o setor privado, organizações não governamentais, instituições de financiamento e consumidores, ou seja, uma ampla gama de setores da sociedade que a gente poderia citar. Ela deu aí somente alguns exemplos. Bom, nós já podemos até fazer um paralelo com o que vimos no nosso estudo de caso 1, porque o nosso estudo de caso, nós vimos que o Plano Nacional para o Controle do Desmatamento, esse mais recente, lançado agora para 2020 a 2023, ele reconhece logo no início ser de interesse de toda a sociedade brasileira que o desenvolvimento socioeconômico ocorra cada vez mais em bases sustentáveis. Então, a gente vê perfeitamente o alinhamento com os princípios da Constituição. E no nosso estudo de caso, nós vimos também que diversos outros atores vêm se manifestando sobre essa questão. A gente viu as cartas abertas das instituições financeiras internacionais, empresas brasileiras, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, presidente dos 3 maiores bancos privados brasileiros. Então, nós estamos vendo aí essa questão na preocupação do setor privado, do setor financeiro. Além de que tivemos manifestações de outros setores da sociedade, acadêmicos, servidores públicos, organizações da sociedade civil. Todos esses atores vêm se manifestando publicamente sobre essa questão ambiental que é de política pública. E ainda o texto nos traz alguns referenciais do que seria essa boa governança. Além de definir o que é a governança, que princípios regem a boa governança? Por exemplo, o accountability é uma palavra que não tem uma tradução única para o português. Para você dizer o que é accountability em português, tem que usar todas essas expressões. Responsabilização, transparência e prestação de contas. A responsabilização é mais que responsabilidade, é saber de quem é a responsabilidade. Que as instituições todas, sejam públicas, privadas, na sociedade civil, tenham para si a sua responsabilidade e assumam. E também legalidade, equidade e inclusão, que são princípios constitucionais também. Processos decisórios participativos são muito importantes para uma boa governança,
como nós debatemos lá na nossa primeira aula sobre a questão dos atores das políticas públicas. E eficiência, efetividade e eficácia. Eficiência a gente começou a ver um pouquinho, né, sobre eficiência econômica. Vimos que nem sempre a eficiência econômica nos traz equidade. E nós vamos ver também esses conceitos de efetividade e eficácia um pouco mais à frente, quando a gente voltar ao tema da escolha de políticas públicas. Bom, e ainda, além desses princípios orientadores, uma governança bem-sucedida de uma política vai ter que trazer objetivos e metas, formas de coordenar essas metas, ações necessárias para alcançar essas metas e também formas de avaliação das políticas públicas. Bom, gente, na década de 30 a 60, não se falava ainda de uma política ambiental propriamente dita. Até porque nós vimos, era a época em que vigorava o paradigma da economia de fronteira. A preocupação assim, ambiental ainda não estava aflorada, né, incorporada. E haviam políticas setoriais que tratavam da questão dos recursos naturais, com foco na exploração dos recursos. A motivação era o controle racional dos recursos naturais, visando ao melhor uso econômico. Exatamente da forma, tá, entre aspas, como colocou o nosso texto de referência. Agora, eu inseri essa observação no meio do nosso texto, porque ela, a Adriana Moura, que começa esse texto, começa nos lembrando da importância da Constituição Federal como o arcabouço de toda a legislação ambiental que vai se seguir. Então, como ela começa o histórico, eu acabei resgatando, porque nem sempre a gente tem isso em mente, que nós estamos na nossa 7ª Constituição. E que a Constituição influenciou a elaboração das legislações ambientais. Aliás, não só, né? Influenciou a legislação, todas as legislações. Então, nós tivemos uma Constituição na época do Império, que durou 67 anos, até agora que mais durou. Quando se tornou república, foi feita uma nova Constituição que durou 43 anos. E agora a gente vai entrar justamente para comentar um período em que a gente teve duas constituições em uma só década, sendo que uma delas durou somente 3 anos, que foi a chamada Segunda República, em 34, e no chamado Estado Novo, em 37, nós tivemos uma outra Constituição. Então, essa foi uma década que deu para perceber também de muita agitação política, e a década imediatamente seguida à grande queda da Bolsa nos Estados Unidos em 1929, que foi uma grande recessão que afetou também o Brasil. E olha que interessante, um pedacinho de um jornal da época, o Brasil sob o regime da lei. Na verdade, a gente sempre teve, né, o regime da lei. É um jornal de 1934 que anuncia que foi promulgada a Constituição. E é interessante, vocês podem ver como que o português era diferente, as palavras tinham uma grafia diferenciada. Eu gosto muito dessas imagens antigas, por isso que eu procuro inserir sempre alguma coisa aqui. Bom, e nesse período que nós vamos falar das políticas ambientais, a gente teve o presidente Getúlio Vargas por 15 anos no poder. Então, é um marco político dessa época, assim como as duas constituições da mesma década de 30. Então, em 1934, é instituído o primeiro Código Florestal. Tem uma referência de um artigo da área de direito,
onde eu tirei essa frase, que para melhor apreciar as preocupações que justificaram a edição do Código Florestal de 34, há que se entender a realidade socioeconômica e política da sociedade brasileira no início do século XX. Ou seja, isso serve para tudo. É por isso que, em vez de só colocar a legislação e o ano, desde lá da nossa aula 2, eu já tenho procurado referenciar o que acontece na área ambiental com o contexto político-econômico da época. Então, como que era o nosso país nessa época? A gente tinha a população totalmente concentrada na região sudeste, ou pelo litoral. Tinha, lógico, no nordeste e no sul, mas o sudeste é onde tinha a maior população. A cafeicultura continuava a avançar muito, apesar de que estava sofrendo reflexos da crise de 29, mas ela avançava como cultura por São Paulo, Minas. Existia a criação de gado de forma extensiva, com pouca técnica. Plantava-se eucalipto para servir de insumo para os dormentes das estradas de ferro, que se expandiam muito nessa época. No resto do país havia extrativismo, nós vimos isso também, né, no caso da Amazônia. Nos estados do Paraná e Santa Catarina se usava muito a madeira da araucária. E é nesse cenário, olha bem como o autor coloca, o poder público decidiu interceder, estabelecendo limites para o uso dos recursos florestais. Então, fica claro que nessa década se percebeu um problema de que se estava exaurindo as florestas brasileiras, na época Mata Atlântica e a araucária no sul. Ele ressalva, muito embora tais práticas fossem ilícitas, não tinha nenhuma proibição de derrubar a Mata Atlântica nem floresta. Essa intervenção era necessária, ele não coloca no texto, mas no contexto que ele pôs antes, era necessário porque estava se consumindo muito as florestas do país. E aí é nesse contexto que surge o primeiro Código Florestal de 1934. Pesquisando sobre isso, já numa outra fonte que eu coloco aí embaixo, no site do Senado Federal, aliás, se coloca que no Sudeste em especial, existia um problema estava faltando a lenha. A lenha era um recurso energético importante para essa época. E então a criação do Código Florestal também visava combater os problemas causados pela falta de lenha. E aí garantindo a popularidade do novo regime instaurado com a Revolução de 30, né? A gente viu, era o período da Era Vargas. Então, esse nosso primeiro Código Florestal, ele surgiu de um anteprojeto elaborado pelo Serviço Florestal do Brasil. A gente teve um serviço florestal antes, olha só, criado em 1921, e era ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Iniciava com o princípio de que as florestas, consideradas em conjunto, constituíam bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Então, dá para ver, né, a longa história que atravessa o nosso Código Florestal e que chega até os dias de hoje no nosso novo Código Florestal, que também ficou muitos anos em negociação no Congresso. Nesse primeiro Código Florestal, existia essa figura de fazer uma reserva de 25% da área dos imóveis, todos os imóveis no país inteiro, onde tinha que ser mantida a mata original, chamada de quarta parte, ou seja, um quarto tinha que ser preservado. Essa era a preocupação. A preocupação do Código Florestal era instituir a proteção, e foi por meio de um padrão, 25%, ponto. Então, essa lei de 34 também criava a figura de florestas protetoras, quer dizer, já se reconhecia a necessidade de florestas protegendo, sobretudo, os cursos d'água e áreas de risco, como encostas. Se você retira a vegetação de uma encosta, você tem deslizamento. Se você tira a vegetação de uma nascente de um curso d'água, você tem assoreamento. Só trazendo duas
Dois retratos também de época, né, de uma lavoura de café que usou muitos trabalhadores, muitos imigrantes, e um estoque de café aqui do lado esquerdo, um armazém de café. Como existiam muitos e muitos desse no Rio, São Paulo e Minas, abarrotados de café. Nesse mesmo ano do Código Florestal, institui também o Código das Águas, olha que interessante. E os setores que eram relacionados a essa legislação eram energia, indústria e agricultura. Por quê? Já se pensava na indústria nascente, sobretudo no estado de São Paulo. Havia uma grande preocupação em separar a água para o setor hidrelétrico. Grande planejamento de energia no país sempre foi calcado na hidroeletricidade, tanto que ainda hoje é a nossa principal fonte de energia. E também para a agricultura, que se utilizava das fontes de água para a sua produção. Então, eram os principais interessados em que se tivesse um regulamento sobre as águas. Olha que interessante essa foto de 1929, da represa Billings em São Paulo. E até hoje a gente ouve falar, de vez em quando sai nos jornais alguma coisa que acontece na represa Billings, e até hoje ela é importante para o fornecimento de água na capital de São Paulo. Então, continuamos, tivemos a legislação que deu início a parques nacionais. É o slide que a gente viu na aula 2, quando eu trouxe de exemplo do que se fazia nessa década justamente, onde se começava a pensar em proteger de alguma forma alguns dos recursos naturais, mas ainda era a vigência do paradigma da economia de fronteira. E isso também não está no nosso texto de referência, mas a gente já viu na aula 2, e é exatamente no período da Era Vargas, a grande marcha para o oeste para ocupar a Amazônia. A gente viu também na aula 2 esse cartaz interessante, chamando pessoas para viverem da atividade extrativa na Amazônia, isso no contexto da Segunda Guerra, onde o Brasil se comprometeu a fornecer borracha para os Estados Unidos. Bom, mas aí então a gente já está no contexto da Segunda Guerra. Em 46 nós temos uma nova Constituição. Em 1967, duas constituições que duraram 21 anos. E estamos com a nossa Constituição de 88 em vigor, com 32 anos. Marquei aqui, resgatando as constituições, porque agora a gente vai avançar, né, da década de 30 para as décadas de 40 e 60. E nós vimos também, da década de 60, o projeto de fazer a Transamazônica, com o lema de integrar para não entregar, já no governo Castelo Branco. Isso também nós tivemos na aula 2. Em 1965, então, já com 3 constituições à frente daquela do primeiro Código Florestal, nós temos o nosso novo Código Florestal, o segundo. E destaca esse nosso autor da área jurídica que, em decorrência das imensas dificuldades verificadas para a efetiva implementação do Código Florestal de 34, que foi elaborada essa nova proposta. Então, vocês veem, essa dificuldade de controlar o território e usar mecanismos de comando e controle para evitar desmatamento, ela não é nova, ela está presente no nosso desenvolvimento, pelo menos nos últimos 100 anos. Mas o que trouxe de avanço? Esse Código de 65, ele já trazia outros elementos a serem protegidos, mas por meio da proteção das florestas. Era por meio da proteção das florestas que se queria proteger as águas, os cursos d'água, os reservatórios. E continuava aquela preocupação
que ia acabar o suprimento de lenha e madeira. O Brasil ainda usava muito lenha como material energético, madeira em suas construções. Outra inovação que traz esse Código Florestal de 65 é que aí já se instituiu a área de preservação permanente. E também já se determinou uma parcela do solo só para fins de conservação. Então já tinha aí também uma reserva legal. É por isso que, do ponto de vista jurídico, é um código que institui as limitações ou restrições no exercício do direito de propriedade, que a gente viu também é muito importante para o economista, para a sua definição de bens e tudo que decorre da definição ou indefinição de direitos de propriedade. Então, na década de 60, foram criadas 3 instituições importantes para a época. Uma, a Superintendência da Borracha, também vimos na outra aula, chamava-se Sudévia, que era em referência à Hevea brasiliensis, que é o nome da seringueira. A SUDEP, voltada para a pesca, e o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. As 2 primeiras visavam subsidiar produtores e cooperativas de borracha e de pesca. Agora vamos ver um pouquinho da história do IBDF. Então, o IBDF veio em 1965 e ele substituía as atribuições do Serviço Florestal do Brasil, que a gente viu de 1921. Então, ele passou a ser o órgão responsável pela formulação da política florestal do país. E competia-lhe a implantação de medidas que visassem a utilização racional, a proteção e a conservação dos recursos naturais renováveis. Então, assim, não é de hoje que nós, como país, temos isso na cabeça, a necessidade de proteger o nosso patrimônio natural, nossos recursos naturais. E eu concluo esse primeiro vídeo da aula 5 com a reprodução da primeira parte do quadro 2 do nosso texto de referência, que cita as principais legislações entre 30 e 60. 30, 40, 50 e 60. Vê 4 décadas, 40 anos aí, e essas são as principais legislações que falam sobre o meio ambiente. A gente vai ver, né, que isso vai se acelerar muito nas décadas de 80, 90 e sobretudo em 2000. E então no próximo vídeo a gente vai concluir essa parte do histórico e já entrar na parte da estrutura de governança atual da política florestal brasileira. Obrigada!